sou o professor Mário Cardoso, sou professor de Química, colaborador do Colégio Militar Tiradentes 5, em Timon, e vou compartilhar com vocês a resolução de algumas questões de Química do Enem. Essas questões elas podem ser, vocês podem acessar o site www.colegiomilitartimon.com.br. Vocês podem acessar lá, baixar as questões, analisar. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, vamos resolver uma questão do Enem 2018, certo? Vou aqui a leitura da questão. A questão é a seguinte: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma abelha operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico, conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainha por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que veem por meio da química, certo? Que abelhas interessantes. Vamos aqui para a questão. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na letra A, fórmula estrutural, B, fórmula molecular, C, identificação dos tipos de ligação, D, contagem do número de carbonos e letra E, identificação dos grupos funcionais. Então vamos lá, pessoal. Para a gente resolver essa questão, nós analisamos aqui o nome dos dois compostos, certo? Vamos recorrer à nomenclatura de compostos orgânicos, seguindo as regras da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Aqui nós temos como regra seguir o prefixo, infixo e sufixo dessa nomenclatura para nós identificar o composto. Nós temos os nomes aqui dos compostos e, seguindo esses nomes, nós vamos montar as estruturas, e logo que montarmos as estruturas nós conseguimos resolver a questão com facilidade. Então o primeiro composto ele diz que é um ácido 9-hidroxidec-2-enóico. Então vamos analisar aqui o nome. O sufixo dele aqui é o sufixo óico, tem a terminação óico, né? Então isso aqui é uma terminação de um ácido carboxílico. Ele inicia aqui o nome ácido e a terminação óico, certo? Aí ele diz que aqui, ó, 9-hidroxidec. Esse número 9, ele indica que existe uma hidroxila no carbono de número 9, e o dec é a quantidade de carbono da cadeia. 2 vai ser a posição da insaturação, que é uma insaturação por dupla ligação, está aqui o en, certo? Que nos remete aos senos, né? Hidrocarbonetos de dupla ligação, certo? Visto que essa função orgânica é derivada de hidrocarboneto, certo? Carbono e hidrogênio, que depois são adicionados a eles a hidroxila, que vai estar no carbono 9, e o ácido carboxílico, certo? Então vamos lá para o desenho das estruturas. A estrutura de número 1, nós temos aqui a forma estrutural do ácido 9-hidroxidec-2-enóico, certo? Está aqui o grupo funcional ácido carboxílico, e aí nós numeramos a cadeia a partir do carbono que está onde está esse grupo funcional ácido carboxílico, certo? E também da extremidade mais próxima da insaturação. A insaturação está aqui no carbono 2, certo? Então aqui nós temos o grupo funcional ácido carboxílico, temos aqui o grupo funcional álcool, certo? Nós temos uma hidroxila ligada a um carbono saturado, e como ele informa, essa hidroxila está no carbono de número 9. Então lá na nomenclatura nós temos 9-hidrox, certo? E 9-hidroxidec, porque ele vai possuir 10 carbonos, certo? Então essa é a forma estrutural do primeiro composto que aparece na questão, composto de número 1,
certo? A insaturação está aqui no carbono 2, nós temos entre o carbono 2 e o 3 uma ligação dupla. A estrutura do segundo composto, nós temos 10 carbono, que lá informa que ácido 10, né? Ácido 10 hidroxidec 2 enóico, certo? Então está aqui, ó, função, ó, o grupo funcional aqui, ácido carboxílico, grupo funcional álcool, certo? Aqui a hidroxila ligada ao carbono saturado, e aqui está a insaturação no carbono de número 2, certo? Então vamos voltar à questão e ver as alternativas novamente. A alternativa, vou começar aqui pela letra E. A alternativa é a identificação dos grupos funcionais. Ele pergunta se a diferença está na identificação dos grupos funcionais. Vocês observam que não é, porque aqui os grupos funcionais presentes na estrutura do composto 1 e do composto 2 é os mesmos grupos funcionais. Ácido carboxílico está presente aqui no composto 1 e o álcool. No composto 2, ácido carboxílico e álcool, certo? Então a alternativa é, nós já descartamos. Contagem do número de carbonos também não é, porque nós mostramos que ambas as estruturas têm 10 carbonos, né? Possui 10 carbonos. Então nós já descartamos aqui a letra D. Letra C, identificação dos tipos de ligação. A estrutura, as ligações, elas são iguais em ambos os compostos, certo? Nós temos aqui uma insaturação no carbono 2, que é uma ligação dupla entre o carbono 2 e o 3 no composto 1, e uma ligação dupla entre o carbono 2 e o 3 no composto 2. Então as ligações, elas são iguais, não existe diferença. A fórmula molecular também não é, porque lá nós observamos que temos aqui na fórmula molecular 10 carbono em ambas as estruturas, 3 oxigênio, tá? Um oxigênio aqui, 2, 3, ambas as estruturas possuem 3 oxigênio, 10 carbono e 18 hidrogênio, né? Como a gente sabe que o carbono ele se estabiliza com 4 ligações, aqui é onde esse carbono que está fazendo 2 ligações, ele tem mais de 2 ligações por completar, e aqui eles estão, os hidrogênios completando essas ligações, certo? Então nós temos aqui nessa estrutura 10 carbono, 18 hidrogênio e 3 oxigênio em ambos os compostos. Então a fórmula molecular deles é igual. E a letra A única que nos restou aqui, né? Fórmula estrutural. E aí nós observamos que a diferença está na fórmula estrutural, justamente na posição da hidroxila, que no composto 1 está no carbono 9 e no composto 2 no carbono de número 10, certo? Então esses compostos aqui são chamados de compostos isômeros, porque são compostos que possuem a mesma forma molecular, mas possui a fórmula estrutural diferente, por isso são compostos diferentes. E essa aparente pequena diferença é que as abelhas percebem entre si, quem é a abelha rainha e quem é a abelha operária, certo? Pela diferença que tem esses compostos, né? Porque eles vão exercer uma função ali diferente, que as abelhas conseguem perceber por essa posição da hidroxila, que no composto 1, que é o ácido 9 hidroxidec 2 enóico, né, tem essa diferença para o composto 2, que é o ácido 10 hidroxidec 2 enóico. A hidroxila desse composto 2 está no carbono de número 10. Então isso aqui a gente diz que esses são compostos isômeros, né? Há uma isomeria aqui, onde nós temos a mesma forma molecular, certo? Temos uma forma molecular C10H18O3, porém temos formas estruturais diferentes, e esses compostos exercem funções diferentes, certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma questão. A questão anterior era do Enem 2018, como vocês observaram,
uma questão que tratava de isomeria, né? Quando a gente tem compostos de mesma forma molecular, forma estrutural diferente, por isso são compostos diferentes. Então a questão 2 também do Enem 2018, e vou à leitura aqui da questão. Companhias que fabricam jeans usam cloro para clareamento seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como perióxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas perioxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem do jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Vamos aqui à questão. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva: letra A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. B, eliminar as necessidades de tratamento da água consumida. C, elevar a capacidade de clareamento do jeans. A alternativa D, aumentar a resistência do jeans a perióxidos. Letra E, associar a ação bactericida ao clareamento. Então, pessoal, o cloro é um composto que é tóxico, certo? Quando ele é liberado em rios, afluentes, numa quantidade grande, né, ele pode causar, né, danos ao meio ambiente. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. O objetivo é reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos afluentes da lavagem, certo? Essa é uma questão simples que dá para a gente interpretar na leitura da questão, certo? E o objetivo é esse, né? O uso dessas leveduras modificadas, elas objetivam justamente isso: reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos afluentes, certo? Da lavagem. Vamos aqui para a nossa terceira questão, também do Enem 2018. Vamos à leitura da questão. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, o arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Letra A, sp de geometria linear. Letra B, sp2 de geometria trigonal planar. Letra C, sp3 alternados com carbonos com hibridação sp de geometria linear. Letra D, sp3d de geometria planar. Ou letra sp3d2 com geometria hexagonal planar. Então, na questão, ele diz que esse arranjo é bidimensional e os átomos de carbono compactados com a estrutura de apenas um átomo, certo? Então, para nós resolvermos essa questão, nós temos que voltar um pouquinho aos postulados de Kekulé, certo? E um dos postulados de Kekulé é que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações covalentes, e essas ligações covalentes com outros átomos, elas podem ser 4 ligações simples, pode ser uma ligação simples e uma ligação dupla, pode ser uma ligação tripla e uma simples, ou 2 ligações dupla. Então, essas 4 formas em que o carbono faz as suas 4 ligações. Quando nós temos aqui um exemplo, a ligação tripla e uma ligação simples, nós temos um carbono com hibridização sp. E aqui nós temos o carbono com hibridização sp e com uma geometria linear. Essa geometria dele é linear, certo?
quando nós temos aqui o exemplo do carbono com ligação dupla, duas ligações duplas, nós vamos ter também uma hibridação sp e nós vamos ter uma geometria linear, certo? Carbono com 4 ligações simples, nós vamos ter uma hibridação sp3 e uma geometria tetraédrica, certo? Geometria tetraédrica. Quando nós temos aqui um carbono com uma ligação dupla e duas ligações simples, nós vamos ter uma hibridação sp2 e uma geometria trigonal planar, certo? Então, se vocês observarem, se nós observarmos aqui, esses átomos de carbono, todos eles aqui, ó, vamos observar, destaca esse, né? Ele faz uma ligação com esse átomo de carbono, outra ligação com esse e uma ligação com esse aqui. Então ele está se ligando a 3 outros átomos de carbono. Como o carbono ele só se estabiliza com 4 ligações, uma dessas ligações aqui vai ser uma ligação dupla. Então esse carbono aqui ele vai estar fazendo duas ligações simples e uma ligação dupla. Então nessa estrutura, esses carbonos, eles vão estar com esse formato de ligação aqui, ó, uma ligação dupla, duas ligações simples. Logo a hibridação dele vai ser sp2 e a geometria trigonal planar. Então vamos lá na questão, ver qual a alternativa que nós vamos vai contemplar. Então aqui nós temos a alternativa B, aliás, a alternativa A, sp de geometria linear, não é? E a letra B, sp2, a geometria, geometria trigonal planar, que é justamente a alternativa correta, como nós demonstramos aqui. sp2, geometria trigonal planar. Vamos aqui para a nossa quarta questão. Quarta questão. Em 2017. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácido com a base, de forma natural ou antropogênica, dando origem às sais de amônio, de acordo com a equação química genérica. A fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por ligações iônicas, alternativa A, alternativa B, interações de polo, alternativa C, interações de polo induzido, letra D, interações em dipolo e letra E, ligações covalentes. Então, nós vamos aqui buscar a equação genérica, tá? Que ele coloca ali. E como ele coloca na questão que essa reação, a fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por a reação entre a água, né? Aqui está a equação genérica. A água, que é uma substância polar, certo? Vai reagir com o sais de amônio, que é uma substância, né? Ou seja, que é um íon, certo? Então, nessa reação, nós vamos ter as interações do íon, certo? Do sal de amônio com a água, que é uma substância polar. Então nós vamos ter interações íon-dipolo, certo? Nós vamos ter interações íon-dipolo, alternativa D da questão 4, certo? A nossa questão 5 diz assim, vamos à leitura da questão. Uma recente pesquisa da Universidade da Califórnia, publicada pelo jornal of the American
relacionou a terapia de reposição hormonal pós-menopausa ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer de mama, pois os hormônios alteram as características dos tumores e atrasam assim o diagnóstico da doença. Há dois tipos distintos de hormônios sexuais femininos, sendo um deles a progesterona, cuja estrutura apresenta um grupo funcional correspondente à função. Aí nós temos aqui a progesterona, a estrutura da progesterona e as alternativas: ácido carboxílico, cetona, aldeído, éster ou álcool. Então, observem que, lembrando das funções orgânicas, os grupos funcionais que caracterizam a função orgânica, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico é o grupo dele, que caracteriza a função ácido carboxílico. Nós temos um carbono com dupla ligação com oxigênio e a outra ligação com outro oxigênio, certo? Quando nós temos a carbonila, que é o C dupla O, e outra ligaçãozinha com oxigênio, nós temos o ácido carboxílico. O álcool, a letra E, o que caracteriza o álcool é a hidroxila, o grupozinho OH, ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligação simples com outros átomos de carbono. Aí nós temos o álcool. A letra B, cetona. A cetona é quando nós temos o carbono que está no meio da cadeia, de uma cadeia carbônica, e que ele faz dupla ligação com o oxigênio. Se vocês observarem, nós temos aqui um carbonozinho aqui fazendo dupla O, ou seja, fazendo dupla ligação com o oxigênio, e aqui nós temos esse outro carbono que também faz dupla ligação com o oxigênio. Então aqui nós temos uma cetona e aqui nós temos outra cetona. Então a alternativa B. Nós não temos aldeídos nessa estrutura, não temos éster, não temos álcool e nem temos ácido carboxílico. Então a resposta aqui correta é a alternativa B, cetona. Sexta questão. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a sua fabricação. Aqui nós temos a estrutura, certo, desse composto e a questão. Analise as afirmativas abaixo e marque a única correta com relação à cadeia carbônica acima. Letra A, possui 3 carbonos terciários. B, possui 5 carbonos primários. C, possui cadeia carbônica heterogênea. D, possui cadeia carbônica saturada e ramificada. E E, possui cadeia acíclica e insaturada. Então, vamos lá. A classificação do carbono, dos átomos de carbono, ela é da seguinte maneira. O carbono ele pode ser classificado como primário, secundário, terciário e quaternário. Isso de acordo com a quantidade de outros átomos de carbono com que esse átomo se liga. Quando o carbono está fazendo apenas uma ligação com outro átomo de carbono, a gente chama esse carbono de carbono primário. Os carbonos primários eles vão sempre estar nas extremidades da cadeia. Como exemplo aqui, esse é um carbono primário, está na extremidade da cadeia, fazendo apenas uma ligação com outro carbono. Esse outro que está na extremidade também é um carbono primário, ele faz apenas uma ligação com outro átomo de carbono. E esse também é um carbono primário, fazendo aqui apenas uma ligação com outro átomo de carbono. É importante observar que, embora aqui exista uma ligação dupla, mas não é o tipo de ligação, é a quantidade de átomos de carbono que se liga, certo? Aqui poderia ser uma ligação simples ou uma ligação tripla, ele ia continuar sendo um carbono primário porque ele está
fazendo ligação com apenas um ou outro átomo de ligação, certo? Não é a quantidade de ligações, é a quantidade de carbono, de outros átomos de carbono que ele liga, certo? Então, não vamos se atrapalhar na hora de observar porque que tem uma ligação dupla e pensar que ele está fazendo duas ligações. É apenas uma dupla ligação com outro carbono, que é o caso desse aqui. Então, observando, nós temos nessa cadeia uma extremidade, 2, 3, 4, e temos 4 carbono primário, certo? Carbono secundário são aqueles que fazem ligação com 2 outros átomos de carbono, que é o caso desse, um exemplo. Ele faz ligação com esse átomo de carbono e com esse outro. Então, ele é um carbono secundário. O terciário é quando ele faz ligação com 3 outros átomos de carbono. Então, ele está fazendo ligação com esse, com esse outro. Então, ele faz ligação com 3 outros átomos de carbono. É um carbono terciário. E também é o caso desse átomo de carbono aqui. Ele faz ligação com esse e esse outro. Ligação com 3 outros átomos de carbono, certo? Então aqui a letra A possui 3 carbonos terciários. Vocês observam que eu tenho um carbono terciário, 2, certo? Então essa alternativa não contempla. Letra B possui 5 carbonos primários. Nós já observamos que carbono primário nós temos 1, 2, 3, 4. Certo? Então, letra B não confere. Possui cadeia carbônica heterogênea. A cadeia carbônica ela é heterogênea quando na sua cadeia principal existe um heteroátomo, certo? Então, a cadeia principal é essa cadeia aqui. A cadeia principal é a sequência mais longa de carbonos ligados entre si. Então, aqui está a cadeia principal. E nessa cadeia principal, nós temos apenas átomos de carbono. Então, como nós temos apenas átomos de carbono aqui, ela é uma cadeia homogênea, certo? Se tivesse, por exemplo, aqui um oxigênio no meio da cadeia, aí nós teríamos uma cadeia heterogênea, porque ela estaria possuindo um heteroátomo, certo? Poderia ser um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre. Mas como só possui átomos de carbono nessa cadeia principal, então nós temos aqui uma cadeia homogênea. Certo? Então, letra C, cadeia carbônica heterogênea, não confere. Letra D, possui cadeia carbônica saturada e ramificada. Cadeia ramificada, sim, porque o que caracteriza uma cadeia ramificada? A cadeia ramificada é quando possui na cadeia pelo menos um carbono terciário quaternário, que ela vai ter uma ramificação. E nós temos aqui 2 ramificações na cadeia, nós temos 2 carbonos terciários. Então, ela é uma cadeia ramificada. Mas ela é uma cadeia saturada. O que é uma cadeia saturada? A cadeia ela é saturada quando as ligações entre os átomos de carbono da cadeia são todas ligações simples. Então, aqui nós temos uma dupla ligação. Temos uma dupla ligação aqui, certo? Só na cadeia principal nós temos 2 ligações duplas. Certo? Então, ela não é uma cadeia saturada. Letra E, possui cadeia acíclica e insaturada. Cadeia cíclica é o mesmo que aberta, certo? E quando é que a cadeia é aberta? É quando o encadeamento dos átomos não sofre fechamento. A cadeia aberta ela possui extremidades. Então, nós observamos que essa cadeia, o encadeamento dos átomos não possui fechamento e ela possui extremidades aqui. Então, ela é uma cadeia acíclica. E insaturada, nós temos aqui uma ligação dupla, outra ligação dupla. Só na cadeia principal nós temos 2 ligações duplas. Então, ela é uma cadeia insaturada. Está aqui a presença da insaturação, certo? Então, a alternativa correta, letra E, cadeia acíclica e insaturada. Certo, pessoal? Bons estudos e até a próxima.